E se eu dissesse que um pedaço de madeira, esculpido enrolado em fios de aço e cheio de circuitos, não é apenas um instrumento que alguém toca? Aham. E se, na verdade, essa engenhoca for, sei lá, uma máquina capaz de ler a mente de uma pessoa e reescrever completamente a personalidade dela, em tempo real? Olha, uma afirmação bem ousada, né? Mas é exatamente esse o cerne do material que a gente vai explorar hoje. É algo que vira do avesso a forma como normalmente entendemos a arte. O foco deixa de ser a mecânica de como um humano manipula um objeto e passa a ser como esse objeto, Manipula o humano de volta. exato, como ele silenciosamente manipula a pessoa. E essa é a nossa missão nesta imersão profunda de hoje. A gente mergulhou num ensaio, uma reflexão extremamente poética e visceral sobre a jornada íntima de um guitarrista. Mas, bom, vale dar um aviso para quem nos ouve, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com tutoriais ou manuais técnicos. Passa longe disso, com certeza. Pois é, o que a gente tem em mãos é um estudo sobre como o som tem esse poder implacável de transformar continuamente o indivíduo. Como cada, sei lá, milímetro girado num botão de amplificador e cada quilômetro engolido no asfalto forjam literalmente uma nova identidade. O que realmente prende atenção logo de cara, tipo desde a primeira página da leitura, é essa tentativa de construir uma ponte, sabe? De um lado a gente tem a frieza brutal da acústica, a matemática das válvulas e frequências. A parte dura da coisa, né? Sim, a engenharia pura. E do outro lado a gente tem o caos total da condição humana, as memórias, as dores físicas, aquela angústia que não tem nome. É como se a música fosse o único tradutor possível entre essa engenharia estática e a emoção mais crua. Certo. Então vamos desconstruir isso logo de cara. Porque a jornada que o ensaio retrata não começa no clímax, né? Não começa com o palco iluminado e a plateia gritando. Não, de jeito nenhum. Ela começa num instante super cirúrgico, lá nos bastidores. Aquele exato milissegundo em que o cabo é plugado no amplificador. E o texto faz questão de citar marcas lendárias. Fala sobre o que significa plugar guitarra num Fender, num Marshall ou num Meteoro. O famoso clique do cabo, né? Esse mesmo. E a tese deles é que nesse momento do clique, a pessoa que está segurando o instrumento morre para dar lugar a um novo músico. Mas olha, eu preciso ser o advogado do diabo aqui por um segundo. Ah, lá vem. Pode falar. É que, será que o equipamento realmente tem todo esse poder de criar o músico? Porque, lendo isso, a minha sensação inicial foi de que o amplificador funciona só como um espelho acústico, sabe? Tipo um vidro que simplesmente reflete o estado de espírito que já está ali fervendo dentro do cara. É. Eu entendo totalmente essa visão poética do espelho, mas eu vou ter que discordar um pouquinho dessa premissa. Sério? Por quê? Porque um espelho, por definição, ele mostra exatamente o que está na frente dele, né? Sem mudar nada. O que o nosso material sugere é que esse maquinário atua muito mais como um filtro reativo ou até tipo um prisma que distorce as coisas. Ah, entendi. Ele não é neutro, então. Exatamente. Quando o músico decide plugar num Marshall em vez de um Fender, não é só uma escolha estética para ficar bonito, é uma assinatura sônica. O Fender, historicamente, entrega um som mais cristalino, limpo, que evoca uma certa melancolia. Aham, mais suave. Isso. Já o Marshall tem aquele crunch absurdo, aquela saturação que quase obriga a pessoa a ser rebelde, agressiva. Ou seja, a máquina oferece um molde psicológico. Ela desafia o músico a preencher aquele espaço sonoro. Nossa, isso faz todo sentido. Não é um reflexo passivo, é uma provocação direta. A máquina entrega a textura e o cérebro tem que dar um jeito de se adaptar a ela. E o ensaio entra num nível de detalhe muito maluco quando fala das pedaleiras de efeitos. Sim, aquela parte da equalização é fascinante. Muito. Aquele equilíbrio obsessivo de cortar um pouco os graves, subir os médios, afinar um agudo. Para quem olha de fora, na plateia, parece que o cara tá só agachado no palco, girando uns botões de plástico aleatoriamente. Parece mesmo. Mas, sob a ótica da psicoacústica e da neurologia, o que está rolando ali é muito profundo. A identidade dele está se revelando nesses mínimos ajustes. Vamos pegar, por exemplo, a questão de aumentar os médios. Tá, o que tem os médios?
Evolutivamente, o nosso ouvido humano é biologicamente programado para ser hipersensível a essa faixa de frequência, ali entre os 2 e os 4 kHz. Sabe por quê? Hum, não faço ideia. Porque essa é exatamente a frequência do choro de um bebê, ou de uma voz humana soando um alarme de perigo. Uau! Então é uma questão puramente de sobrevivência do cérebro. Totalmente de sobrevivência. O nosso sistema nervoso prioriza esse som sobre qualquer outro. Então pensa comigo. Quando o guitarrista abaixa a cabeça lá na pedaleira e aumenta os médios, ele não está só mexendo no som. Ele tá hackeando a mente da galera. Exato. Inconsciente ou não, ele hackeia o sistema nervoso de quem está escutando. Ele está moldando a guitarra para soar com a urgência de uma voz humana pedindo atenção. Cada botãozinho que ele gira é uma roupagem psicológica para a emoção dele. Cara, é enlouquecedor pensar por esse lado. É como se o artista nem soubesse o tamanho da própria dor até o momento que a eletricidade empurra esse som pro alto-falante, né? O som bate na parede, volta pro ouvido dele e diz: É assim que você está se sentindo hoje. exatamente isso. A matéria dá forma para os sentimentos que antes eram só abstrações na cabeça do cara. E é por isso que a gente diz que a identidade musical não é inata, não é gravada em pedra. Ela muda o tempo todo. A cada ajuste, uma nova faceta dessa pessoa se solidifica. O equipamento até pode dar o vocabulário, mas a alma humana é quem dita a gramática. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Porque, bom, se o equipamento dá as palavras, como é que a gente fala essa língua na prática, né? Não adianta ter as palavras e não saber formar frases. Pois é. Ter um amplificador caríssimo não serve de nada se as mãos não tiverem intenção. E o material faz uma transição muito legal da máquina para o toque humano. Mas o que mais me pegou de surpresa, olha, foi que o texto não fica exaltando aquele virtuosismo chato. Ah, de tocar 1000 notas por segundo? Isso. O herói do ensaio não é a velocidade. O grande herói da técnica ali é o mute, o ato de abafar as cordas, o silêncio. Sim, o silêncio intencional. E sob essa ótica, a técnica deixa de ser uma ginástica exibicionista, né? Ela vira pura comunicação. A guitarra ganha a capacidade de expressar coisas que a fala humana falha miseravelmente em explicar. E esse mute, essa pausa absurda, isso me lembra muito o peso do silêncio nas nossas relações do dia a dia. Pensa numa discussão bem acalorada. Aham, a famosa tortura do silêncio. Exato. Alguém diz uma frase super pesada e, de repente, 3 segundos de silêncio absoluto. Esse vácuo muitas vezes machuca mais que qualquer palavrão, sabe? Na guitarra, abafar a corda cria essa mesma tensão psicológica. Com certeza. E tem base neuroquímica para explicar isso, sabia? Sério? Como funciona? Bom, quando a música tá rolando, o cérebro de quem tá ouvindo fica o tempo todo tentando prever qual é a próxima nota. É um jogo de reconhecimento de padrões. O cérebro quer adivinhar o futuro. Isso! Aí o músico manda esse mute. Ele segura a nota que o cérebro estava implorando para ouvir e isso cria uma fenda de expectativa. Na neurologia, a gente sabe que a expectativa por uma recompensa libera quase tanta dopamina quanto a própria recompensa. Nossa, então ele brinca com a nossa química cerebral mesmo? Brinca demais. O músico maduro sabe usar esse silêncio para criar uma fome absurda em quem ouve. E aí, quando ele finalmente solta a nota, o impacto é simplesmente devastador. É uma manipulação brutal e lindíssima ao mesmo tempo. E isso leva a gente direto para um dos ambientes mais inóspitos que a leitura descreve: o estúdio de gravação. Ah, o estúdio, o ambiente clínico. Sim, o texto narra uma parada meio claustrofóbica de botar o fone de ouvido e encarar o tal do clique, a trilha do metrônomo. Eles chamam isso de um coração mecânico. O músico não pode negociar com esse pulso. Ele tem que mergulhar ali e achar o espaço dele com o resto da banda. E esse é o verdadeiro teste de fogo que o autor aponta, né? A gente tem essa imagem do rockstar, o cara que quer ser o centro das atenções, que precisa tocar mais alto que todo mundo. Mas o texto defende o oposto. Que a maturidade é a contenção do ego. Exatamente. Maturidade musical é não tocar por cima do outro. É sacar que a música é um ecossistema. Às vezes, o seu papel mais importante não é preencher o espaço, mas deixar o espaço vazio para o colega poder respirar na música. E olha, se a gente parar para pensar, para quem nos acompanha,
Isso não é exclusividade de músico trancado em estúdio, não. Se aplica a tudo. Essa contenção de ego no metrônomo é a mesma maturidade que a gente precisa numa sala de reunião da empresa ou num almoço de família no domingo. Quando a gente é inseguro, o instinto primário é falar sem parar, preencher qualquer vácuo para provar que a gente merece estar ali. Nossa, que analogia excelente. É bem isso. O silêncio, para quem é imaturo, soa como um abismo que tem que ser tapado logo. Exato, bate o desespero. Mas quando você atinge a maturidade, seja tocando ou vivendo, você percebe que segurar a onda e não falar amplifica muito o peso de quando você finalmente decide abrir a boca. O domínio dessa escuta coletiva é o que separa o mestre do amador. O novo músico desse ensaio é o minimalista intencional. Mas, bom, toda essa filosofia linda de fone de ouvido, de controle milimétrico, ela não rola num vácuo social. Tem um mundo real lá fora. E o texto traz umas imagens muito táteis sobre isso. As imagens da estrada, né? Sim, ele descreve a guitarra guardada naquele case duro, que está todo arranhado, cheio de adesivo velho e marcas de estrada. E tem uma quebra de expectativa muito boa nessa parte. Porque a gente costuma esperar que o autor vai enaltecer o preço do instrumento, o importado, a madeira rara e tal. O lance ostentação, né? Pois é, mas ele não faz isso. Ele é bem direto em dizer que o tesouro real está nas cicatrizes invisíveis. As marcas no case provam que o cara não ficou só tocando no quarto. Ele carregou o peso físico dos sonhos dele. É a jornada que legitima a ferramenta. E a descrição dessa jornada é super geográfica. Dá uma textura incrível para a leitura. Eles falam de atravessar rodovias muito famosas aqui em São Paulo, a Imigrantes, Avião Anchieta, cruzar bairros do Jabaquara até a Casa Verde. Para quem não é familiarizado com São Paulo, a gente está falando de puro caos, né? Concreto, trânsito insuportável, poluição sonora absurda. É um teste de paciência. E o texto não cita essas vias expressas só como se fosse um GPS. Elas têm uma função quase catártica ali, como um ritual de lavagem emocional obrigatório antes de pisar no estúdio. E isso toca numa ferida sobre como a gente cria arte. A cultura pop adora romantizar o artista, né? Acha que a inspiração vem num estalar de dedos, como mágica, sem suar uma gota. Há o gênio incompreendido que acorda inspirado. Isso. Mas o material destrói essa visão. A arte está muito ancorada no cansaço físico, em carregar caixa pesada na escada. E tem um contraste sensorial nisso que é vital para entender o processo. Pensa na loucura da Anchieta. Caminhão, buzina, um caos sonoro que você não controla. É a pura exaustão dos sentidos. A pessoa chega moída. Uma porta pesada dupla do estúdio, e lá dentro, o tratamento acústico é tão forte que o som morre. Dá até um zumbido no ouvido pela falta de eco. Nossa, o silêncio lá dentro chega a incomodar, né? Demais. E essa transição violenta do caos absoluto para o controle clínico choca o sistema nervoso. É como se a exaustão física ajudasse a arrancar o ego do artista, deixando ele super vulnerável e hiperfocado para gravar. Caramba, o asfalto é um filtro de vaidade. Afinar a alma com o impacto do pneu na rua. É uma imagem meio triste, mas muito real. E aí, quando o cara entra nesse estúdio, a vibe descrita é de reverência total. Um templo mesmo. Sim, o texto menciona um encontro com profissionais que vivem ali dentro. Tem até aquela expressão irmandade silenciosa. Essa expressão é muito boa. Irmandade silenciosa. E é forte porque não tem grandes discursos. É uma conexão não verbal de quem divide a mesma obsessão, sabe? Fica aquele maranhado de cabo no chão, pedestal de microfone, cheiro de válvula quente e a galera falando um jargão que parece grego pra quem é de fora. É a panelinha do som. E é nesse reduto que todo o suor da rodovia ganha sentido. O caos lá de fora tem que se curvar à ordem da arte ali dentro. O que empurra a gente para a grande tese final da nossa exploração de hoje. Porque a gente começou com o ato físico de plugar o cabo, vimos o poder da pausa e do mute, cruzamos a via Anchieta debaixo de caos, mas tudo isso deságua numa coisa só: a transformação contínua do ser humano. A conclusão deles é que ser músico vai além de acertar o compasso. Ser músico é ter a sina de carregar universos dentro do peito. Essa metáfora é linda e traduz essa percepção alterada que o músico ganha. A pessoa começa a ouvir harmonia e ritmo onde todo mundo só escuta o ruído banal de um carro passando. É como ganhar um sentido extra de fábrica. Uma super audição da realidade.
E aí vem a alquimia definitiva do texto. A verdadeira magia é você pegar uma tristeza opressora, aquela dor inexplicável, e transformar isso numa harmonia que abraça alguém. Converter solidão e ambiência. É transformar sentimento bruto humano em hertz, em frequência matemática. Exato. Codificar emoção na física. E aí eu te pergunto, o que tudo isso significa na prática? Bom, se cada nota que você deixa de tocar te muda ativamente, Isso, a maior obra de arte desse músico nunca vão ser os álbuns que ele grava. não de forma alguma. A grande obra-prima é a pessoa extraordinária que ele se torna por sobreviver e se recriar nesse processo todo dia. É a síntese perfeita dessa jornada. Uma frequência de 440 Hz é só ar vibrando. Mas quando você injeta nela o peso daquele trânsito, a exaustão, o controle do silêncio, essa física acústica vira resiliência pura. O número só quantifica o som, mas a dor do humano é o que qualifica a nota. A arte, no fim, não é um arquivo em MP3 estático. Ela é um fluxo. É orgânica. Como a própria fonte diz, o músico está sempre olhando lá para o horizonte, para os ensaios da semana que vem, para os novos cabos que vão ser plugados. Ele vive num eterno gerúndio. Ele está sempre se tornando alguém, né? Exato, o processo é inacabado. Esse novo músico não é tipo o Nirvana que você atinge e pronto, aposenta. É um recomeço todo santo dia. A cada clique do cabo, a página em branco aparece e cobra que você prove de novo quem você é. Sensacional. Bom, para quem está acompanhando com a gente hoje, vamos fazer aquele sobrevoo rápido de tudo que a gente dissecou aqui. Bora lá? A gente partiu daquela ideia provocativa de que o equipamento não é um espelho passivo, mas um prisma que desafia o estado emocional do cara no primeiro choque elétrico. Depois, vimos que a genialidade não é tocar rápido, mas sim o dominar o mute, aquele silêncio que gera tensão e mostra que a pessoa amadureceu o suficiente para segurar o próprio ego no compasso do metrônomo. E na sequência a gente puxou isso para o mundo real, para o asfalto quente da Anchieta. Vimos que o instrumento ganha valor pela quilometragem e pelas cicatrizes invisíveis. É o cansaço que batiza o músico antes mesmo dele entrar no santuário do estúdio. Para, por fim, a gente fechar com essa alquimia fantástica, a conversão de cansaço e dor em pura matemática vibracional, reconstruindo a pessoa que está tocando, o que prova a nossa premissa maluca do começo. Pedaços de madeira e fios de aço reescrevem ativamente a alma de quem tenta domar eles. Prova inegável, né? A gente acha que afina o instrumento, mas é a disciplina do instrumento que passa a vida inteira afinando o nosso caráter. Muito bem dito. Mas olha, o texto que a gente explorou hoje foca 100% no emissor, no guitarrista, no cara que transmuta a dor, foca em como tocar recria quem toca. Certo. Só que eu queria deixar uma provocação inédita para quem nos ouve pensar depois que essa imersão acabar. Pensem nisso. Se a personalidade de quem toca é reescrita ao manipular essas frequências emocionais no ar, Onde você quer chegar? até que ponto, psicologicamente e espiritualmente, as pessoas que apenas escutam essas mesmas notas, sei lá, num fone de ouvido no metrô lotado, também não estão sendo ativamente moldadas, afinadas e secretamente reescritas por essas frequências, sem a gente nem desconfiar?